Fala aí, seus dependentes, tudo bem? Meu nome é Douglas, tenho 21 anos. Agora são 2h50 da tarde e eu quero contar um pouco a história desse livro aqui, O Propósito da Vida, a História de um Buscador. Primeiro, eu quero convidar você a acessar o link na descrição do vídeo, que ali tem um meu e-book sobre finanças e negócios, um e-book que eu participei, né, um capítulo como coautoria onde eu falo sobre investimentos para longo prazo, investimentos para construir patrimônio, tá? De forma sólida, correta, e não com ganhos de curto prazo e etc. O livro ele aborda sobre várias questões de finanças, organização financeira, planejamento financeiro e tanto pessoal quanto empresarial, tá? Então tem essa questão dos negócios também, da contabilidade, da criação de marca e sobre investimentos, certo? Então eu recomendo você acessar o link na descrição e por R$ 30 você vai estar comprando esse e-book mais quatro materiais gratuitos, inclusos, né, dentro desse pacote, na verdade, que é sobre como começar a investir, como analisar uma empresa na bolsa de valores, como montar uma carteira de investimentos para o longo prazo e uma planilha de controle financeiro para você se organizar financeiramente aí e colocar em prática tudo que aprendeu no livro, beleza? Então, depois desse breve introdução, recomendo também você a clicar aí no Instagram da Imobiliária, no YouTube da Imobiliária, que eu estou muito mais ativo por lá, né? A gente está fazendo vários conteúdos sobre o mercado imobiliário, investimento imobiliário, e para você que gosta sobre investimento, é importante entender essa questão da diversificação do patrimônio, e com imóveis é uma forma de diversificar patrimônio. Enfim, construir patrimônio, né? Um jovem ele precisa, e o que infelizmente a gente acaba perdendo essa ideia, né? Antigamente tinha muito mais noção do investimento imobiliário e agora foi se perdendo aos poucos. Porque agora existem acesso a outras informações e outros tipos de investimentos, enfim. Mas hoje eu quero falar sobre o livro O Propósito da Vida, a História de um Buscador. É um livro extremamente curto, 60 páginas, muito rápido de se ler. É uma leitura bem de boa, porque é um diálogo também, tá? Isso aqui é engraçado porque eu tava na parada do ônibus, não, eu tava na estação do trem. Eu tava na estação do trem, aguardando o trem para voltar para casa. E parou um rapaz, um jovem de em seus 26 anos mais ou menos, parece. E ele me perguntou se eu gostava de meditar. Ele tava com uns livrinhos, vários livrinhos assim, desse tamanho mais ou menos, segurando. E ele perguntou se eu gostava de meditar. Eu disse que, cara, sim, gosto de meditar. Perdi um pouco a prática, confesso, mas eu gosto de meditar. E ele comentou que no mundo acelerado assim que a gente vive, é muito importante, né, a gente meditar nisso. E beleza, a gente foi conversando ali e ele comentou que sobre esse livrinho, né? E eu sou um cara que gosta de ler, então vamos ver o que é, né? Eu vi que é rapidinho, eu podia ler na ida do trem, né? Eram 50 minutos, assim, do local onde eu tava até a estação da cidade da minha casa. Então, daria tempo de ler isso aqui tranquilamente. E eu aceitei. Ele falou que o livro ele custa o valor que eu quisesse. Aí eu dei um valorzinho pra ele. Só que daí eu fui ver na internet. Na internet o negócio tá custando R$ 8, né? Eu dei R$ 20 pra ele pra comprar esse livro aqui de 60 páginas e o negócio custa 8. Enfim, eu fiz a minha escolha na hora. O que eu acharia que valeria, né? Então, beleza. Só que eu não sabia. Ele tinha falado sobre meditação, que ele tinha um templo ali na cidade, que eles tinham ali, faziam meditação, enfim. Só que eu não sabia que se tratava sobre um livro hindu, do hinduísmo, da religião hindu, certo? E é muito interessante, cara, porque logo no começo do livro ele já começa confrontando aí várias ideias de Jesus Cristo. É, não várias, tá? Eu exagerei, mas na ideia de quem acredita em milagres é ignorante, tolo, enfim. E daí ele falou bastante sobre Jesus Cristo aqui. Eu achei interessante porque foi esse ano que eu me tornei cristão, né? Esse ano que eu compreendi a existência dele. E aqui, o hindu, só para manter mais contextualizado, é uma religião politeísta, né? Ele acredita em vários deuses. É,
Eu não conheço muito, tá? Então não vou ficar aprofundando muito. Mas aqui ele fala muito sobre um deus deles, que é o Krishna. Acho que é Krishna que se fala, Krishna. É, no que muitos poderiam chamar de acaso, Bob, um estudante universitário, se depara com alguns outros jovens cantando o mantra Hare Krishna nas ruas. Não, ele não está na Índia. É uma grande metrópole na Nova York, no fim dos seus anos 60, que acontece o encontro inesperado. Sua curiosidade sobre o mantra cresce ao longo do tempo e culmina em uma conversa pessoal com Cerila enfim, é um nome, vai falando vários nomes que eu não sei pronunciar, né? O maior expoente dos ensinamentos de Krishna no mundo. Neste livro, registra-se uma conversa com o mestre, bem como sua história de vida, muito diferente antes e depois desse encontro sem igual. Eu confesso que existem muitas virtudes aqui que eles falaram, sobre bondade, sobre ignorância, sobre é, o amor, sobre a meditação, sabe? Essas questões assim, tanto de virtudes e defeitos, virtudes e vícios, né? Que também podem se encaixar com o cristianismo, que eu achei muito interessante, né? Porque eu li isso aqui só. Ó, aqui a contracapa. Só por, principalmente, curiosidade, assim, né? E eu fui pesquisar um pouquinho algumas coisas para entender, né, como é que é mais sobre o livro. E aqui diz que o livro ele traz um conto simbólico sobre um homem rico que se torna mendigo em vidas futuras, ilustrando a lei do karma e a necessidade de desapegar-se do mundo material e a busca da autorrealização espiritual. Isso é muito interessante, tá? O propósito da vida, segundo o autor, é sair do ciclo de nascimento e mortes e retornar à morada eterna de Deus. Deus, para eles, Krishna. Ah, a questão aqui principal é que eu fiquei lendo e ficava na minha cabeça, cara, isso aqui não, né, não cabe porque eu completamente adepto aqui à visão cristã, né? E Krishna era uma das maiores, é uma das manifestações supremas de Deus para eles. Só que para mim, como um cristão, só existe um Deus verdadeiro, que foi revelado em Jesus Cristo. Que, pô, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, que foi o que Jesus disse. Então, essa é a minha visão. E diverge um pouco, né, do que está no livro. Outras questões também é sobre a reencarnação e a ressurreição. O livro ele assume que a alma reencarna várias vezes, colhendo os frutos do karma. E o cristianismo ele ensina que ao homem está ordenado morrer só uma vez, e depois disso vem o juízo final. A salvação por esforço próprio ou por graça, né? No livro, aqui nesse livro, a libertação, ela depende do desapego e da meditação correta. E ele fala uma palavra diferente aqui, de um tipo de yoga, tá? Mas é do desapego e da meditação correta. Já para o cristianismo, a salvação é pela graça, por meio da fé e não por obras. E aqui é um ponto muito interessante que eu comecei a refletir também, estava conversando com o chat sobre esse livro, para entender melhor, né, essas diferenças de crenças que tem umas coisas que eu achei muito interessante aqui, que são positivas, né? Não necessariamente as diferenças de deuses, mas a busca por um propósito maior. E o que é essa busca por um propósito maior? Na minha percepção, Jesus Cristo dá sentido e propósito à vida. Tá? Aqui ele vai falar que é a questão do materialismo, né? do desapego e, enfim, e meditação correta. O alerta, que nem eu falei agora, o alerta contra o materialismo. Então, a busca por um propósito maior bate certinho, pô, isso é certo, né? Precisa encontrar um propósito maior. O alerta contra o materialismo. Então, muitas outras religiões já batem nessa tecla também, né? E Jesus mesmo alertava sobre o perigo de amar o dinheiro, ser escravo do dinheiro, ser escravo do trabalho, deixar que o dinheiro, o trabalho e tudo o resto seja senhor, seja seu senhor, mas na verdade o único senhor é Jesus Cristo, certo? O desejo de se conectar, se reconectar com Deus. O cristianismo ele bate nisso sobre a reconciliação com o Pai e a ênfase em transformação interior.
que seria o novo nascimento em Cristo. A ênfase em transformação interior. Quando você se batiza, né? O que aconteceu comigo esse ano foi que eu realmente tive uma transformação interior surreal, que eu nunca imaginaria na minha vida, tá? Umas coisas assim que nunca pensaria, não agiria de tal forma, sabe? Não falaria essas coisas. E para mim foi realmente um novo nascimento em Cristo. E essa foi a ênfase em uma transformação maior que o livro também apresenta, né? Só que não em Cristo. Então, eu acho interessante uma pessoa de outra religião ler, ler e entender, pelo menos, né? Ter ah, um conhecimento sobre outra religião, sobre entender, só entender, mas de forma básica, né? Não necessariamente, eu estava tendo uma discussão com um amigo meu que não necessariamente a gente precisa ficar em contato com alguém que tem uma opinião diferente da nossa, ou ler coisas diferentes do que a gente pensa, ou nos cercar de coisas que a gente não pensa ou não concorda só pra, só pra dizer que, beleza, eu respeito, sabe? É, Jesus, ele andava com discípulos, né? Com pessoas que acreditavam nele. Mas ele respeitava também as pessoas que não acreditavam, né? Que não achavam que ele era o Salvador. Mas ele também não necessariamente andava com essas pessoas que não achavam que ele era o Salvador. Então a gente não precisa fazer isso. Né? A gente não precisa ficar indo atrás de livros sobre outras. Não necessariamente, tá? Você pode fazer sem à vontade. Mas não é um livro que eu leria, sabe assim? Não é um livro que eu leria. Porque ele trata de uma outra religião, ele trata de uma outra perspectiva sobre Deus. Apesar de ter aqui, bom, atitudes que são boas, né? O hinduísmo, ele enxerga, tem várias visões sobre Jesus Cristo, né? O hinduísmo. Alguns acreditam que ele existiu, só não fez milagres. Outros que ele existiu, mas era só um homem comum que tinha boas virtudes, bons valores. Outro que ele não existiu. Então, fica muito confuso, sabe? Essa divisão aí do que o hinduísmo acredita sobre Jesus Cristo. Aqui, a última passagem foi muito interessante, tá? Que eu não sei se eu concordo ou discordo, eu teria que pensar mais a fundo sobre isso, mas vamos lá. Aqui, ó, literalmente a última fala. Na verdade, quem se deixar guiar por Jesus Cristo certamente obterá a libertação. Então aqui, para a visão dele, ó, quem se deixar guiar por Jesus Cristo certamente obterá a libertação. Mas é muito difícil encontrar um homem que esteja realmente sendo orientado por Jesus Cristo. Após conversar, isso aqui já é uma parte acima. Após conversarmos, voltaremos para continuar fazendo toda sorte de atividades infames. Enfim, aqui ele fala sobre as pessoas que dizem que são guiadas por ele e, e depois volta a cometer pecados e depois pede perdão, depois volta a cometer pecados, pede perdão e ele fala isso, que fica batendo nessa tecla assim, na verdade não é ser guiado por Jesus Cristo, né? Isso foi o que eu entendi, tá? Isso foi o que eu entendi. Enfim, mas eu achei interessante essa última parte. Quem se deixar guiar por Jesus Cristo certamente obterá a libertação. Aqui ele afirma que certamente obterá a libertação, mas é muito difícil encontrar um homem que esteja realmente sendo orientado por Jesus Cristo. É que a gente é pecadores, né? A gente já nasceu em pecado, então essa busca de pedir o perdão e de se arrepender verdadeiramente na verdade o, o caminho, né? É o caminho. E a gente é orientado por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Isso que pelo menos é o que eu começo a entender cada vez mais. E o Espírito Santo é a força do que
Espírito Santo é a força que o homem recebe para viver de acordo com a vida de Jesus Cristo, tá? Botando em significado assim. E Cristo, depois que você se arrepende, depois que você se batiza e tem todo esse processo, essa transformação, você percebe que Cristo vive em ti. E a gente tem acesso a isso, sabe? É muito louco isso, cara. É muito louco. Eu fico. Eu ainda fico em choque em como que eu fui do 0 ao 100 assim, sabe? É muito. É bonito essa transformação. É bonito. Enfim, eu ainda tô no começo dessa minha. Eu sou um bebê espiritual. Então, não reparem e não julguem, por favor, as minhas confusões espirituais aí esses meus questionamentos, ainda tem muitos questionamentos, ainda tenho muita coisa para aprender, tá? Bom, seria isso, certo? Eu acho que esse livro nem tem pra comprar na internet. Eu vi ali que tá R$ 8, mas ele não tem disponível pra comprar, então não sei se vocês vão conseguir comprar. Enfim. Um forte abraço. Acessem o link da descrição, beleza? Valeu. Sejam independentes.